o propósito dessa palavra é abrir nossos olhos para essa verdade, porque o apóstolo Paulo, 2 Coríntios, fala para a gente ter cuidado para não cair. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então, a vigilância é constante, deve ser constante, porque a gente está numa batalha, a gente está numa guerra. Satanás, a Bíblia fala que ele é astuto, e ele não brinca, ele não está de brincadeira, ele vem para quê? Para matar, roubar e destruir. A Bíblia diz também que ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa devorar. Mas tem alguns irmãos nossos que parece que não acreditam muito nisso, não. Não, isso aí acho que é só está na Bíblia, mas não funciona, não é bem assim, está exagerando e tal. Olha, a gente vai ver na palavra de Deus o que aconteceu com o rei Davi, porque ele não vigiou. E isso se aconteceu com um homem segundo o coração de Deus, imagina com a gente. A gente tem que vigiar muito, todos nós temos que vigiar. Isso acontece com líder, acontece com pastor, acontece com qualquer um que não vigiar. E eu já vi isso acontecendo com pastor. E uma das minhas orações é pedir a Deus sempre que nunca me deixe cair, porque Ele fala para a gente orar para proteção dessas armadilhas de Satanás. Porque quando um líder cai, muita gente vai junto no pacote. Porque as pessoas desacreditam na verdade, no Evangelho. Querendo ou não, a gente se torna uma pedra de tropeço. O líder, você que é um líder de grupo, um líder de ministério, toda liderança, quando você vê lá em Tiago 3:1, Deus fala, o líder, aqueles que ensinam, aqueles que lideram serão tratados com maior rigor, a exigência é maior, porque tem mais influência. Eu vi um pastor de igreja, um líder, uma igreja abençoada, uma igreja crescendo, uma igreja grande, caindo com mulheres. E eu conversando com ele, porque eu ajudei ele um tempo a se recuperar do estrago que ele causou, não só para a família dele, mas para a igreja, para os filhos, para a mulher entrou em depressão, o filho ficou envergonhado na frente do filho jovem, na frente de outros jovens, e a mulher também, foi um estrago, a igreja foi detonada, e ele confessou para mim que ele estava desviado no coração dele. Ele falou que ele preparava os sermões, a palavra, na verdade, só para ensinar para as pessoas. Ele não meditava mais na palavra, ele não tinha mais o tempo de oração dele, de cuidar da vida dele. Então, isso já é um sinal importante de que esse coração está longe de Deus. Até hoje eu não vi um homem, uma pessoa, que tivesse se desviado da fé, que ela não apresentasse alguns sinais. Anteriormente, conversando com esse pastor, ele falou para mim, olha, eu não meditava mais, eu não tinha um tempo para mim, eu estava cumprindo a minha missão na igreja, fazendo ministério e tal, e ajudando as pessoas, mas na verdade eu estava longe, meu coração estava longe. Eu perdi aquela paixão por Deus, perdi aquela paixão pelo Senhor. E talvez, se Deus colocou essa palavra no meu coração, é porque tem gente aqui hoje que está precisando ouvir. De repente você está na igreja, você está fazendo um monte de coisa para Deus, coisas importantes, tem até se esforçado, está perseverando, em servir e tal, mas o teu coração está longe, teu coração está distante, você perdeu aquele amor pelo Senhor, você está, no coração você já está desviado. Então, meu irmão, não fica triste com essa palavra não, tá?
Porque aquele irmão que eu falei, há 5 anos atrás, quando eu dei essa palavra, ele achou assim, o pastor me chamou de desviado, né? Então não é esse o propósito, não quero de forma nenhuma criar nenhum rótulo para você, nenhum adjetivo, simplesmente eu quero, com essa palavra, alertar o teu coração da importância da gente ter uma aliança com Deus, um compromisso, porque senão a gente vai escorregar e vai cair. E quando a gente cai, um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando cai, provoca estrago. E tudo começa com esse coração frio que vai se desviando do propósito de Deus, que Deus tem para nós. Eu vou ler aqui o texto, não vou ler todo o capítulo, mas só o início. Abra sua Bíblia em 2 Samuel 11. Aqui começa a história da queda do rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Mas olha só o que fala aqui, como começa o texto. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas, cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Aqui a gente já vê um dos problemas aqui. Era para ele estar na guerra combatendo como rei, ele ficou no palácio. Esse é um problema. Todo mundo lá trabalhando, servindo, guerreando, porque a nossa vida com Deus é um combate. Você vê o apóstolo Paulo falando, combati o bom combate, guardei a fé. A vida cristã é um combate, é uma guerra, é uma batalha. Na batalha, o que o rei Davi escolheu por decisão, onde os exércitos não combatiam no inverno? Porque no inverno, naquela época, não tinha condição, não tinha roupa preparada, não tinha coturno preparado, não tinha uniforme para resistir ao frio. O próprio inimigo era o frio, já derrotava todo mundo. Então, quando começava a primavera, eles partiam para resolver diferenças entre si. Então, o rei Davi já tinha todo o inverno para ele ter descansado lá, se preparado. Quando começou a batalha, a guerra, ele ficou sozinho. Olha, ficar sozinho nunca é bom. Ele buscou o isolamento. Aquele que se isola, Provérbios 18:1, ele se rebela contra a verdadeira sabedoria de Deus. Ele ficou sozinho, ele passou o comando para Joabe, onde ele ia, ele tinha que ser o comandante. E diz aqui, uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Olha, eu não sou contra esse soninho da tarde, não. Quem gosta de dormir aqui depois do almoço assim? Pode ser sincero, ninguém vai brigar com você, não. Não vou pensar que você é desviado, não. Aquele soninho depois do almoço, né? Eu estava vendo uma matéria que diz que faz muito bem para a saúde, mas Davi não conhecia isso, ele quis dormir a tarde toda, né? Dormir a tarde toda não vai ser bom não, mas aquele soninho depois do almoço, depois você levanta revigorado, né? Ele quis, na verdade, tirar férias na hora errada. Eu não sou contra tirar férias. Aliás, semana passada a gente tirou alguns dias, né? O pessoal falou que eu voltei mais bronzeado e tudo. É importante você tirar uns dias de descanso, mas tem que saber a hora, você tem que se preparar. Tem gente, aconselhando um pastor uma vez, aqui da cidade, mal, coitado, cansado, desesperado. Eu falei, quando foi as tuas últimas férias? Aí ele, férias? Que isso? Férias, que você deu uma parada, uma viajada. Não, peraí, deixa eu ver, tem 1, 2, 3, tem uns 6 anos que eu não tiro férias.
A gente precisa de férias, né? Conhece aquela história do pastor que estava na praia de férias, né? E o irmão casualmente encontrou com o pastor na praia. O pastor estava fazendo uma corridinha, aí ele encostou do lado do pastor, o irmão da mesma igreja, falou: pastor, você está de férias? O diabo não tira férias, pastor, e você está de férias? O diabo não para não, o diabo, olha, o pastor, você devia estar... Aí o pastor falou: olha, eu sei que o diabo não tira férias, meu irmão. Inclusive ele mandou você aqui para me atormentar. Só que tem momento certo para se tirar férias. Davi resolveu tirar umas férias na hora errada, que não era para tirar férias. E aí, a Bíblia diz aqui, ó, uma tarde ele levanta, foi passear. É hora de passear. Todo mundo lá se matando lá, Joabe lá comandando o exército. A gente está falando em passear nessa hora? Mas Deus colocou aqui, ó. Eu acho legal que Deus não esconde nada, né? Ele fala o que tem que falar lá, o homem segundo o coração de Deus. Pois, Senhor, se eu podia esconder essa página triste da vida do rei Davi, né? Mas ele não esconde, não. Transparência total, ainda registra para o mundo todo ficar sabendo. Quando a gente encontrar com o rei Davi lá no céu, né? A gente vai lembrar: pô, cara, você... Hein? Mas era um homem segundo o coração de Deus, né? São os mistérios de Deus. Mesmo depois desse fato triste, Deus continuou chamando ele um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependeu de verdade. E ele então desejou, passeando ali, olhou pelo terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era, e falaram: ó, essa mulher é comprometida, o nome dela é Batseba, o marido dela é Urias, é um soldado leal, guerreiro, que está, inclusive, no combate agora, lá, contra os amonitas. E Davi ignorou isso aí, e é o tal negócio, a gente ensina para os homens da igreja: homem mais ociosidade, aqueles homens que sabem vão falar agora. Homem mais ociosidade é igual a quê? É uma fórmula. Homem mais ociosidade é igual a imoralidade. Alguém falou aí. É batata, meu irmão. Ficou sem fazer nada, ficou ocioso, vai entrar por essa linha. Daqui a pouco o cara está na pornografia, daqui a pouco ele está, né, colocando mau pensamento na mente dele. Como que pode um homem segundo o coração de Deus cair numa armadilha dessa? Sabe por quê? Porque o coração dele estava desviado, na verdade. E ele então deseja aquela mulher, traz aquela mulher, tem relações com ela e ela engravida. E a partir dali, Deus só esperando a hora que ele ia se arrepender. Mas ele não se arrependeu. E ele pensou: agora eu tenho que esconder isso aí. Eu tenho que manipular, eu tenho que fazer um plano para tentar mascarar isso aí e fazer com que esse filho, os outros pensem que não seja meu filho. E de preferência que seja o filho do Urias, que está lá onde eu deveria estar, sendo leal. E ele então manda trazer Urias e tenta um encontro dos dois, ele e a mulher. Falou: Urias, vai dormir lá com a sua esposa, você merece descansar um pouco. Na verdade, ele queria que os dois tivessem um encontro, tivessem relações e depois justificassem, né, que o filho era dele. Mas só que Urias se recusou, e tamanha a lealdade, a fidelidade, ele se recusou a ir dormir na casa dele e dormiu fora da casa dele, porque ele achou uma injustiça ele
dormir na casa dele ali no aconchego da família, da mulher e tal, e os amigos, os outros soldados lá guerreando, combatendo, e ele não foi. Davi, não satisfeito, chamou ele e deu um porre nele. Mesmo assim ele não foi, está aí relatado. Conclusão da história, ele fez o pior que alguém poderia fazer. Falou, já que eu não consegui dar o meu jeito, manipular, então só tem uma saída, eu vou mandar matar Urias. Por quê? Porque aí eu posso pegar essa viúva, caso com ela, e agora o filho é meu, está tudo certo. Tudo certo para ele, mas para Deus não. E ele faz isso, exatamente isso. Manda uma mensagem para Joabe e manda colocar Urias na frente de batalha, e para que ele morresse, tinha um propósito. E ele então morre ali. Davi pega aquela mulher, aquele filho, leva para dentro do palácio, e o tempo passa. O grande problema, o que um coração desviado ele é capaz de fazer coisas terríveis, e acha que o tempo cura, o tempo trata algumas coisas. Na verdade não, é que Deus não tem pressa. Então ele ficou com algo pendente, e ele foi conduzindo a vida dele, passou mais de 1 ano, a criança nasceu, e Deus esperando, porque Deus espera a hora em que a gente vai se quebrantar, e vai remover muitas vezes o pecado escondido, ou combater a mentira com a verdade. Deus fica esperando uma reconciliação, Deus fica esperando a gente tirar a amargura do coração, o ressentimento. Deus fica esperando a hora que a gente vai se arrepender da desonestidade que a gente tem feito. Ele fica esperando. Mas chega uma hora que ele fala assim, chega, agora eu vou resolver do meu jeito. Porque Davi foi enrolando, na verdade. E às vezes a gente quer enrolar Deus, mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e injustos. Ele está a todo tempo, Deus não dorme, Ele sabe, Ele vê tudo, Ele anota tudo, Deus é detalhista, a nossa vida é muito importante para Ele, e Ele não deixa passar nada. Da mesma forma que Ele quer nos abençoar, você que é um filho de Deus, Ele vai nos disciplinar, como diz em Hebreus 12, que diz que a disciplina de Deus, ela produz tristeza momentânea, mas depois produz frutos de justiça e paz. Esse é o nosso Deus. Ele vai tratar o coração, porque é filho de Deus, e Ele diz, a disciplina é para os filhos. E Deus então envia o profeta Natã para disciplinar o rei Davi. E ele começa com uma história, 2 homens, um rico e um pobre, esse rico com muitos rebanhos, e esse pobre só tinha um cordeirinho. Natã conta essa história para o rei Davi. E o rei Davi ali ouvindo a história, pensando onde é que ele deve estar querendo chegar, mas tudo bem. E o profeta Natã conta então a história. O homem rico ia receber uma pessoa na sua casa e quis fazer um almoço especial, e eis que ele então olha para o seu rebanho e pensa assim, não vou tirar do meu rebanho não, vou lá, vou roubar a ovelhinha do pobre e vou fazer uma refeição, um churrasco com essa ovelha, né? E o rei Davi só ouvindo aquilo ali, pensando, que absurdo, esse cara tinha que pagar agora 4 vezes mais, 4 ovelhas, porque essa era a lei de Moisés. A lei de Moisés era assim, roubou, paga 4 vezes. Ia ser uma bênção no nosso país, né? Lembra que Zaqueu roubou um monte? O que ele falou? Vou restituir 4 vezes mais. E o Davi, poxa, mas que absurdo, tem que pagar 4 vezes mais. E o profeta Natã, o que merece esse cara? Na verdade, esse cara merece morrer, safado, sem vergonha. E o profeta Natã fala, pois é, rei, esse cara é você. A casa caiu, né? Deus só ficou esperando todo esse tempo.
e para ver se realmente tinha um quebrantamento e tinha um desejo de consertar aquilo que está escondido. Aquilo que está escondido na nossa vida se torna maior do que nós. E precisa ser colocado para fora, precisa haver uma confissão, precisa haver primeiro um arrependimento sincero. Senão não há mudança de vida. Por isso que muita gente está na igreja e não muda. Fica anos e anos a mesma coisa, é somente um religioso. E Deus não está atrás de religiosos. Deus está atrás de pessoas que o adoram em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura. Religião, se Deus quisesse um religioso, religião tem um monte aí. Um monte de religião. Que ensinam até algumas coisas boas, mas não tem a verdade, a salvação em Cristo Jesus. E o rei Davi falou, não, esse cara tem que morrer e tal. Ele mesmo deu a sentença de julgamento, e o profeta Natan, você é esse homem. E Deus então começou a falar ao profeta Natan, agora já no capítulo 12, mas antes, no finalzinho do 11, ele diz assim, mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Olha, quando a gente faz alguma coisa que desagrada ao Senhor, meu irmão, tem que se arrepender rápido, correndo. Correndo, não pode demorar muito. Né? É igual aquela... Eu lembro quando eu era garota, minha mãe me batia com a havaiana. Aquela havaiana, tinha um respeito com aquela havaiana, mas quando eu aprontava, ela vinha com a havaiana atrás de mim, eu estava lá no outro quarto já me arrependendo. Como é que eu me arrependi? Aquele choro, mãe, né? Arrependimento rápido. Sabia, na verdade também eu estava tentando aliviar o peso daquela havaiana, para ela ver assim, não, acho que ele se arrependeu, não precisa usar tanta força, né? Mas na verdade Deus está olhando assim, o cara aprontou um negócio desse, não se arrepende, vou ter que usar um pouquinho de força para ele se quebrantar. Porque na verdade Deus quer o arrependimento. Como é que ele vai, o que ele vai fazer para a gente ter um quebrantamento verdadeiro? Ele gera perda, muitas vezes, na nossa vida, sofrimento, e aí a gente se quebranta, porque ninguém gosta de sofrer. Na verdade, não é porque Deus é mau, é porque Ele quer um quebrantamento verdadeiro. E há consequências na nossa vida. Há consequências. Um coração desviado vira um coração inconsequente. A pessoa começa a fazer loucura, coisas que ela nem pensa no que pode acontecer, nas consequências daquilo ali. Eu conversando com esse pastor que teve esse problema, que ele não vigiou, ele falou, rapaz, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse, olha, puxa vida. Eu falei, pois é, mas agora está feito o estrago. Você perdeu a igreja, né? A igreja praticamente acabou. Perdeu o crédito. Você pode recomeçar um dia? Eu creio que pode. Deus pode te dar essa misericórdia. Mas acho que dificilmente naquele lugar você consegue. Talvez pela graça e misericórdia de Deus, em algum outro local, num novo momento da sua vida, Deus pode te dar essa oportunidade de recomeçar. Deus deu oportunidade para recomeçar para o rei Davi. Falou aí, está no capítulo 12, e falou, você não vai morrer, porque se morresse, ia ser um negócio mais tranquilo. Morreu, acabou, está tudo certo. Pior do que um pai morrer é ver os filhos morrendo. Quem concorda comigo aí? Não é verdade? Então, para o rei Davi, foi muito mais difícil a partir do momento que Natan falou para ele, a espada nunca mais vai se afastar da sua família.
partir dali você vê uma desgraça atrás da outra. Primeira, esse filho que nasceu contigo e com Batseba, ele vai morrer. Deus começou a profetizar, revelar coisas que iriam acontecer. A espada agora não vai se afastar da sua família. Eu dei tudo para você, e se você pedisse, eu daria mais. Deus falou para ele. Dei tudo, dei o reinado, dei todas as mulheres que você queria, mas aquela mulher você não podia tocar. Inclusive, a sua mulher, né, você fez isso... Você mulher isso escondido com a mulher de Urias. Agora vão fazer com todas as suas mulheres, para todo mundo ver, à luz do dia. E sabe qual foi o filho que fez isso? Absalão. Absalão tomou o reinado, se rebelou contra o pai e fez isso à luz do dia com todas as mulheres do rei Davi. Próprio filho. Um filho violentou a irmã. Absalão se vingou do filho, do irmão Aminon, matou. Olha quanta desgraça, uma atrás da outra foi acontecendo. Sabe por quê acontece isso? Porque quando a gente está com o coração afastado de Deus, desviado, a gente não pensa nas consequências. A gente fica cego. Satanás cega o entendimento, como diz lá em 2 Coríntios 4, cega o entendimento para que a pessoa não veja consequência de decisões, de atos. E eu fico às vezes apavorado com alguns irmãos que tomam algumas decisões loucas e não pensam nas consequências. O rei Davi, por causa de uma noite de sexo, uma experiência sexual, ele trocou tudo de bom que ele tinha. Por que isso? Porque estava com o coração desviado. Vamos ver aqui alguns sinais. Você vai ver, será que meu coração está desviado? Será que eu estou com Deus? Vamos ver alguns sinais aqui. Perde a vontade de servir e contribuir no reino de Deus. A pessoa perde, acha tudo um peso. Não vou fazer isso não. Perde. Jesus fala que ele veio para servir e não ser servido. Jesus é o exemplo, é quem a gente tem que imitar. A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. O cristão, ele é servo, ele está no corpo de Cristo, ele tem que servir onde ele está servindo. Outra coisa, ele perde o desejo de contribuir no reino de Deus. O cara começa a desviar, ele não dá oferta mais, ele não contribui, ele não é mais dizimista. Ele perde o amor por Deus e pela obra de Deus. É um sinal que tem que voltar logo, vamos consertar isso aí, Senhor, se arrepende, confessa esse pecado e volta a fazer o que tem que ser feito. Efésios 2:10 diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo, para fazermos boas obras. Sabe por que Jesus nos salvou e nos deixou aqui ainda? Para fazer boas obras, meu irmão. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé, pela graça mediante a fé. Mas a boa obra é um sinal que você já foi alcançado, que você foi salvo. Senão, a gente tinha aceitado a Cristo e Deus já tinha levado a gente, era imediato. Aceitou Jesus, já, vamos embora para o céu. Nós ficamos aqui ainda e tem um propósito. Agora, servir, trabalhar no reino, claro, equilibrando com a tua disponibilidade, primeiro lá você dando atenção à sua família, trabalhando, mas servindo. Agora você é parte de um corpo, de uma família de Deus. E você tem que estar inserido nesse contexto de boas obras, porque está ali, a palavra é clara. Nós fomos alcançados por Cristo para quê? Para fazermos boas obras. Aí, quando o nosso coração se desvia, a gente começa a dizer, não, isso é um peso, não, vou dar um tempo, não, tem outras prioridades, tem o trabalho, não, tenho isso, tem aquilo, não, tem que viajar, tem que fazer isso, não tenho mais tempo para servir a Deus. Opa, isso é um sinal
que a gente tem que pensar, porque se você é um filho de Deus, isso tem que mudar. E no final, quero dar uma oportunidade para você fazer uma confissão para Deus, se arrepender de verdade e mudar esse cenário na sua vida. Segundo, são apenas 4, tem mais, mas eu separei só 4. A pessoa que está se desviando de Deus tem alguns sintomas. Até hoje, conversando com cada um que eu já tive a oportunidade, que nunca é agradável a gente ver um irmão se desviando, é triste, a gente fica triste, e muitas vezes colhendo aquilo que ele semeou. Mas um dos sinais muito comuns, a pessoa se afasta da palavra. Esse irmão mesmo, que era um pastor, conversando com ele, como que você é teu tempo com Deus e tal? Não tenho. Eu não medito mais, eu não oro, não tenho tempo com Deus. Se afasta da palavra e o relacionamento com o Pai. Não ora, e começa a se afastar da comunhão dos irmãos, da igreja. É na comunhão que o Senhor ordena a bênção. Começa a se isolar, foi o que Davi fez. Se isola. Davi também perdeu a vontade de servir. Quando era para ele estar combatendo, ele ficou num palácio de bobeira, ocioso. Agora a gente vê aqui, se afastou da comunhão. O isolamento. Quando a gente está com coisa errada no nosso coração, Satanás já coloca um desejo e junta com o desejo da carne. Não vai para lá não. Sabe por quê? A Bíblia diz que a gente encoraja uns aos outros. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselham-se uns aos outros com toda a sabedoria. Quando a gente está em comunhão, Deus ouviu usar um irmão para nos encorajar, vai orar por nós. Eu vou ouvir o testemunho de um que vai me edificar, o irmão vai orar por mim, um ora pelo outro, e é assim, a obra de Deus é assim. Mas o cara que está se desviando não, ele começa a se afastar, ele se isola, e ele não quer mais essa comunhão, essa presença já incomoda o espírito dele. Isso é algo diabólico, é satânico, justamente porque ele quer te isolar, como ele conseguiu isolar o rei Davi. O próximo passo agora é a queda fatal. Mas só que a pessoa que está desviada, ela não consegue enxergar isso aí. Eu vi o caso de uma irmã aqui da igreja, que Deus abençoou, Deus curou, Deus restaurou, Deus fez milagre na vida daquela mulher. Tem gente aqui que estava comigo lá no dia, está aqui nesse culto. Essa mulher foi capaz de tudo que Deus abençoou ela, jogar para o alto e falar, não, agora eu quero é outro homem. Não quero mais o meu marido. Eu falei, minha irmã, mas como é que você faz uma loucura dessa? Não, eu quero... E o marido precisando dela, o homem doente. Nós fomos lá na casa dela com alguns irmãos. E eu falei para ela, mas Deus te abençoou, Deus ouviu a tua oração. Agora, nessa hora, você ainda, mesmo que Ele não tivesse respondido a sua oração, mesmo que isso não tivesse acontecido, isso não era motivo para você fazer isso. Mas Deus te abençoa, Deus te cuida da tua família, restaura a saúde da família, cuida de você, e você agora, você dá um presente para Deus. Presente, Deus, eu vou querer outro homem, eu não quero mais o meu marido, inclusive que é um doente e precisa de mim. Deu vontade de pegar o pescoço daquela mulher. É que os irmãos que foram comigo me seguraram. Vontade. Falei, me segura aqui, me segura. Brincadeira, eu não fiz isso não, só deu vontade. Eu falei para ela, liga para esse homem agora aí e desfaz esse negócio. Ela não conseguiu fazer, até tentou lá, mas não conseguiu. E acabou, sumiu da igreja. Mas isso tudo tem alguns sinais que se apresentam antes. O coração, isso é sutil. Uma pessoa se desvia
de Deus não é de repente, é sutil, você está entendendo? É sutil, é progressivo o negócio, é um dia após outro, Satanás vai trabalhando até ele conseguir. Ele também não tem muita pressa não, ele vai comendo o mingau pelas beiradas, vai cercando até a hora que ele dá o bote. Tem um outro versículo que diz aqui: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Deus está falando, vai acontecer de alguns que vão querer se desviar. Vai ter gente que não vai querer estar no corpo de Cristo. A igreja, a comunidade, existe a igreja no mundo, a igreja de Cristo, que eu não gosto de falar igreja universal para não trazer confusão, mas existe uma igreja só, que é independente de placa de igreja. Não pode falar universal nem mundial, né? Senão dá confusão. Mas existe uma igreja só, que é a igreja do Senhor Jesus na terra, independente de placa de igreja. É a igreja dele, é o povo dele, são todos os salvos, a comunidade dos salvos. Agora, quando você vai para a Bíblia, você vê que essa igreja ela é dividida em comunidades, de acordo com o local. Não dá para reunir todo mundo, 1 bilhão de pessoas, num local só. Vamos fazer um culto para Deus, vamos reunir todo mundo. Não. Então, você vê biblicamente a igreja da cidade tal, a de Éfeso, a de Filipos, e assim vai. A igreja de Cascavel, a igreja do centro, a igreja do bairro tal, são comunidades, mas a igreja de Cristo é uma só. Quando você se afasta da comunidade dos salvos, que é o que o diabo quer, você fica isolado. Por isso que Deus fala que a gente precisa estar inserido numa comunidade. Porque essa comunidade, ela é parte do corpo, um só, que é o corpo de Cristo, onde Jesus é o cabeça. Quando a gente se afasta do corpo, a gente perde a proteção do cabeça. Não, eu quero Deus, mas eu não vou fazer parte de comunidade nenhuma, igreja nenhuma. Eu já vi gente ensinando isso na internet. Não, agora a minha igreja é a internet. Eu ouço lá o pastor e tal pregando, que inclusive tem mensagens muito boas, não tenho nada contra isso, mas perde a unção da unidade. Salmo 133 diz que há uma unção na unidade, onde o Senhor ordena a bênção. E no isolamento não há uns aos outros. Você vê no Novo Testamento quantas palavras o apóstolo Paulo fala, Jesus fala também, sobre uns aos outros. É todo o tempo. Então o desviado ele se afasta da palavra, se afasta da comunhão. Terceiro, perde o temor a Deus. Quando a gente perde o temor a Deus, a gente fica inconsequente, a gente não pensa mais. Não pensa em causa, não existe mais uma relação de causa e consequência. Por causa da cegueira, Satanás está cegando, a pessoa não, ela é incapaz de pensar. Será que o rei Davi não foi capaz de pensar que ele ia desagradar a Deus, que isso ia ter consequência? Sabe por que isso acontece? Porque a pessoa que está desviada, ela não consegue conectar isso no mundo espiritual. Ela não lembra que Deus não aprova aquilo, ela não lembra da palavra que Deus fala, que vai perder a bênção. Ela não pensa na disciplina de Deus, ela não pensa no escândalo, ela quer curtir aquele momento e ponto final. O temor a Deus é o que nos faz pensar assim: eu posso estar, você pode estar lá em outro estado, em outro país, ninguém vai ficar sabendo, ninguém vai te ver, e uma mulher se oferece, se joga, ou um homem,
E você pensa assim, acho que eu vou ter essa experiência, ninguém está vendo, ninguém vai ver e vai ficar tudo certo. O religioso pensa assim, mas o filho de Deus, temente ao Senhor, não pode pensar assim. Ele vai ter que lembrar, na hora, se ele sofrer essa tentação, isso desagrada a Deus. Eu tenho um compromisso com o Senhor, e eu sei que os olhos dele estão sobre os justos e injustos. Os olhos dele estão em todo lugar. Então, mas eu tenho um dinheiro aqui, se você pegar, rapaz, é um esquema, ninguém vai ficar sabendo e vai resolver o teu problema. Ninguém, isso aqui é coisa nossa, é segredo, esse dinheiro vai resolver o teu problema, e tu está com um problema, aproveita essa oportunidade. Mas é uma desonestidade, é um roubo. Tudo aquilo que eu faço, todos podem saber. Se tem alguma coisa que alguém não pode saber, tem alguma coisa errada. Mas esse dinheiro, cara, ninguém vai ficar sabendo, você pode pegar, e Satanás ali tentando e tal. Aí o cara, temente a Deus, ele fala, não, mas isso vai desagradar a Deus, eu tenho um temor a Deus. O temor a Deus eu sempre aprendi na Bíblia, na vida cristã, que é um respeito a Deus. Mas na verdade é muito mais do que isso. O temor que Deus quer é baseado no amor. Por quê? Quem ama, obedece. Esse é o princípio. Aqueles que me amam, João 14, 21, obedecem os meus princípios. Esse é o princípio. Mas vamos supor que eu não tenha esse amor todo. Eu não tenho esse amor todo ainda por Deus, ou por falta de maturidade. Então, meu irmão, obedeça por medo. Senão o pau vai cantar no teu lombo. Essa é a verdade. E cantou no lombo do rei Davi. Não tem o amor todo, essa paixão. É igual o filho que vai obedecer o pai, né? A gente queria que o filho obedecesse o pai como? Minha mãe. Até a gente, né? Você lembra lá? Quem ganhou umas varadas boas aí quando era jovem? Criança. Só isso? Olha quanto anjo aí, hein? Vão ser arrebatados daqui a pouco. Tem gente que tem até vergonha, né? Faz só assim. Pergunta, hora de sinceridade agora. Você obedecia porque você morria de amores por seu pai ou sua mãe? Ou você em várias horas era por medo? Você até amava seu pai e sua mãe, mas era por medo de ganhar uma cintada. Quem é que obedecia por isso? Agora teve mais corajoso. Eu descobri que com Deus é assim também. É melhor a gente obedecer. No Senhor, me desculpe, mas não estou com essa paixão toda. Mas na verdade eu quero tirar a vara do meu lombo aqui, e eu vou obedecer ao Senhor, porque eu sei que se eu não obedecer, Senhor, vai ter disciplina. Hebreus 12 diz que Deus disciplina os filhos que Ele ama. Então, meu irmão, não tem um amor todo, obedece por medo mesmo. Obedece por medo de castigo de Deus, disciplina de Deus, senão Ele vai puxar o teu tapete. E puxou o tapete, vai cair feio, vai tomar um tombo, né? E aí a gente se quebra todo. E orar a Deus, porque com a maturidade pode ser que isso mude, esse amor, né? Eu lembro quando eu aceitei Jesus, na verdade eu estava querendo me livrar mais do inferno. Não era aquele amor todo por Jesus. Eu não queria ir para o inferno, o que eu entendi na hora, não, eu quero isso aí. Aí um cara encostou, a Claudinha estava até no culto lá, primeira vez que eu aceitei Jesus, encostou um cara do meu lado, eu levantei o braço, daqui a pouco me carregaram, me levaram para uma sala, falei, o que vão fazer comigo? Vão me exorcizar. Aí ainda dei um tchau para a Claudinha, fiz assim, ela vai. Mas eu vi lá que era só, na verdade, para preencher um cadastro. Menos mal. Depois eu recebi uma carta, né, e tal, falando sobre a minha decisão com Cristo.
Mas, na verdade, foi medo de ir para o inferno. Não, não quero ir para o inferno, não. É com Jesus que a gente vai para o céu? Ah, é? Então eu quero esse Jesus. Ficar a vida toda no fogo queimando lá? É só aceitar Jesus? Mas a Bíblia fala que a salvação é uma construção com o tempo. Quando você vai tendo revelações de Deus que vai gerando em você esse temor de andar em obediência e querer realmente um compromisso com Deus. Porque a vida cristã é culto, não é só isso aqui, a gente se reunir. Ah, vou à igreja, vou levar a minha criança para a Nova Kids. Porque eu aprendi que o importante é ter uma religião. Não é isso, vida cristã também tem essa parte. Não é? Mas vida cristã, meu irmão, é um relacionamento no dia a dia, a partir do momento que você vai pôr os teus pés ali para fora. Ali começa vida cristã, estilo de vida, compromisso, temor a Deus. Você vai ser tentado. A tentação vai vir e você vai querer aquele negócio muito, porque a tua carne está pedindo isso. A tua carne está desejando cometer aquele pecado. Mas quem tem o temor a Deus vai lembrar, não, eu vou lutar contra isso aí. Jesus em tudo foi tentado, diz lá em Hebreus, mas em nada pecou. Até o último momento Jesus foi tentado no Getsêmani, a jogar a toalha. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, Senhor, isso vai ser, ir para a cruz vai ser muito ruim, vai ser muito difícil. E ele orou. E o Senhor respondeu, orou 3 vezes ali e sentiu que realmente era a vontade de Deus. O temor a Deus vai nos livrar das armadilhas do diabo. Olha ali, ó. É fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Por isso que então, na vida do rei Davi, ele colheu a espada na família dele. Os filhos sofreram, e foi sofrimento a todo tempo na cola dele. Não que Deus seja vingativo, mas existe uma lei da semeadura, que é uma lei universal. O que você semear, o que você vai colher. Se você semear no Espírito, lá no livro de Gálatas diz, você colhe vida eterna. Mas se você semear na carne, você colhe destruição. E o que mais a gente vai ter vontade é dar lugar à nossa carne. Tem outro versículo também que diz, como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. O cara que está se desviando, ele endurece o coração. O louvor, mas não toca mais o coração dele, ele não consegue louvar mais. A palavra não toca mais. Ele está num processo de rompimento no mundo espiritual, que Satanás está preparando o momento que vai dar a rasteira nele. Então, meu irmão, Deus perdoa qualquer pecado, qualquer um. Se você já está identificando isso, você já vai confessando para Deus o seu pecado. E 4 e último, o pecado fica escondido. Davi fica mais de 1 ano com esse pecado. É um pecado sem arrependimento, sem confissão. Deus espera um tempo, mas não há uma manifestação, um desejo de resolver isso. E então, muitas vezes, precisa de uma intervenção divina de Deus, que Deus chama de disciplina para resolver aquilo ali. O Salmo 32 conta esses momentos difíceis, e ele escreveu esse salmo depois que ele se arrependeu. Salmo 32, versículo 3: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. O pecado faz isso, gera doença. O pecado gera doença. O pecado é alimento do diabo, dos demônios.
Cada pecado que a gente comete sem um arrependimento, sem uma confissão, aquilo se torna um alimento para o diabo agir na minha vida e na sua. Se torna uma permissão legal para Satanás entrar ali com seus demônios e inquietar, incomodar você. E ele vai aproveitar isso porque, no fundo, ele quer desviar você. Então, ele começa atormentando com várias e várias áreas e problemas daqui, problemas dali. E Satanás se aproveita daquela brecha justamente porque ele quer matar, roubar e destruir. E nos desviar da presença de Deus. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Por que muita gente não prospera? Está na igreja e não prospera e fica do mesmo jeito. Não muda o coração, não muda de vida, não prospera nos relacionamentos, não prospera profissionalmente, está sempre com dificuldade, sempre com problema, não há prosperidade. Por quê? Muitas vezes, pecado escondido. Está aí, ó, o Provérbios 28, 13. Pecado escondido, meu irmão. Muitas vezes tem uma amargura no coração, com um pai, com uma mãe, ou com um irmão, muito comum no meio familiar, no meio da família, uma mágoa guardada. Uma vez eu fui visitar uma senhora aqui, e um familiar da igreja, aquela senhora em depressão, uma senhora já de idade, numa depressão profunda. Eu orei com ela e pedi: Senhor, eu quero ajudar essa senhora, mostra para a gente qual a raiz desse problema. E uma senhora de idade ali, numa situação daquela, não tinha doença física, mas tinha uma depressão com vontade de morrer. E na hora me veio o pensamento: pergunta para ela se ela tem alguma coisa mal resolvida com alguém. Ali estava a raiz do problema. E eu creio que foi o Espírito Santo que revelou isso. Ela tinha uma mágoa, a mãe dela era viva ainda. Uma mágoa da mãe, que até hoje, não sei se ela já resolveu isso, eu espero em Deus que ela já tenha resolvido. Que ela queria Jesus, mas isso impedia ela. Porque Hebreus 12, 15, lá, tem uma palavra muito forte para isso aí, que diz que a mágoa nos exclui da graça de Deus. A gente não consegue experimentar a graça de Deus por causa da mágoa, você entendeu isso? Eu não sei qual é o pecado escondido que você tem, mas precisa ser resolvido. Precisa haver um arrependimento sincero. Arrependimento significa mudança de direção. Eu estava indo para lá, eu decido, agora eu vou para cá. Porque tem gente que se arrepende, mas não muda nada. Arrependimento tem que mostrar mudança de direção, fruto de arrependimento. Você se arrependeu de verdade, então a tua vida vai mostrar isso, se houve um arrependimento de verdade. Precisa haver esse arrependimento, essa confissão, e precisa reparar erros. Esse é o processo de cura de Deus na nossa vida. Nós não podemos deixar pecado escondido na nossa vida, porque aquilo que está escondido se torna maior do que nós. Tem um pecado na vida das pessoas que é muito sutil, mas que Deus chama de pecado, e a gente precisa resolver isso. Está lá em Apocalipse 2. A pessoa continua fazendo tudo, vai na igreja, serve, está servindo ao Senhor, fazendo ministério, é dizimista, fiel, contribui, ofertante e tudo, mas continua com esse pecado. Apocalipse 2, quando Deus fala à igreja de Éfeso, e a igreja de Éfeso,
essa palavra não é só para a igreja de Éfeso, é para nós, para todas as igrejas, para nós hoje. Ele começa elogiando, porque Deus é muito educado, Deus é um verdadeiro líder. Sempre quando você for advertir um liderado seu, procura ressaltar o que ele tem de bom primeiro, né? Às vezes esqueço disso. Mas Deus nos ensina até nisso, ele começa a elogiar a igreja de Éfeso. Essa igreja tem um trabalho árduo, essa igreja é uma igreja perseverante, que serve, que se dedica, uma igreja que persevera, inclusive não aceita os falsos pastores que pregam coisas diferentes da minha palavra. Essa igreja é uma igreja cheia de qualidades. Mas eu tenho uma coisa contra vocês. Rapaz, quando Deus fala isso, fala, Senhor, o que o Senhor tem, porque a gente precisa resolver isso. Nós queremos consertar, nós não queremos nada errado, precisamos resolver isso. E Deus fala ali, eu tenho algo contra vocês, vocês deixaram o primeiro amor. Preste atenção como Deus é exigente nessa questão do amor. Por isso que o primeiro e maior mandamento é amar o Senhor com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. É uma entrega total, meu irmão. Você, eu quero Jesus, que Ele me salve, eu quero o meu Salvador. Não, é Senhor e é dono de tudo, é uma entrega total, é amar com todo o coração, alma, força, entendimento. Tem que ter um pouco de emoção, de paixão nesse negócio também. É entendimento, é razão, mas tem uma componente emocional, porque o ser humano é emocional, ele é paixão, é entrega total, é dar a vida totalmente, e inclusive Deus fala para o homem amar a mulher assim, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aí eu já quero até aproveitar e perguntar para os homens, né? Você está amando a sua mulher como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela? Deus compara em Efésios 5, o relacionamento entre Cristo e a igreja, entre um relacionamento conjugal, muito parecido. E ele fala que é um mistério, Por isso que o relacionamento entre homem e mulher é o mais profundo entre seres humanos. Tem gente que pensa que é entre pai e filho, mãe e filho, mas não é. Teu filho vai casar um dia, vai embora, vai morar, vai seguir a vida dele, você cumpriu a sua missão. Sua mulher vai estar do seu lado a vida toda. Seu marido vai estar ali a vida toda do lado. E é o único relacionamento que Deus fala que eles se tornam um. Pai não se torna um com o filho, mãe não se torna um com o filho. Inclusive, quando você coloca um filho na frente de um marido, você está cometendo um pecado. Mulheres que priorizam o filho, ou homens que priorizam o filho em detrimento da mulher, do marido. Deus fala claramente à igreja de Éfeso: olha, vocês têm muita qualidade, vocês fazem sonho de Natal, vocês têm um CENIB legal, vocês vão fazer Páscoa agora, vocês se dedicam, vocês perseveram, vocês tentam estar firmes na palavra aqui, mas eu tenho uma coisa contra vocês. Igreja, vocês estão perdendo o primeiro amor. Não que eu queira que a nossa igreja seja igual à igreja de Éfeso, eu estou só conjecturando e fazendo uma comparação. Só para nos alertar, para a gente nunca cair nessa armadilha de querer fazer um monte de coisa e esquecer o nosso amor ao Senhor, que vai ser a raiz daquilo que vai nos fazer obedecer e ser fiel a Ele, e lembrar do que Ele fez na cruz por nós. Ele nos amou primeiro. E Ele diz: lembra de onde vocês caíram. Está lá em Apocalipse 12. Lembra onde você caiu e conserte isso. Sabe o que Ele fala quando a gente perde o primeiro amor? Ele chama de queda. Ele está falando que é um pecado. Quando a gente perde o primeiro amor, a gente está com um pecado que precisa ser consertado. E a pessoa é o início.
quando a pessoa começa a se desviar, ela vai perdendo o primeiro amor. Antes ela se empolgava com Deus, ela estava querendo conhecer mais de Deus, ela ia para a palavra, ela devorava a Bíblia, ela queria ir para o grupo para orar, ela queria, o que tivesse oportunidade, ela queria estar junto, ela falava de Jesus, agora ela perdeu o primeiro amor. E é muito comum com irmãos que já estão na igreja há um bom tempo. Se a gente não vigiar, a gente perde o primeiro amor. E Deus fala que tem alguma coisa contra nós. Lembra de onde caiu e conserte. Se não, aí ele fala agora. A disciplina é muito horrível. E eu peço a Deus que isso nunca aconteça com a nossa igreja. Ele diz assim: se você não consertar isso, eu vou vir e vou retirar o candelabro de vocês. Para que servia o candelabro no templo? Quem é que sabe? Hein? Iluminar a luz. Ele está falando: se não consertar, eu vou tirar a luz do meio de vocês. Sem luz significa trevas, escuridão. Aí o Espírito Santo para de agir, não se converte mais ninguém, pecado escondido, contenda, divisão, trevas, Satanás operando. Sabe por quê? Porque virou uma vida religiosa muitas vezes. Perdeu a paixão por Deus, perdeu o primeiro amor. Meu irmão, isso é muito sério. Se Deus colocou isso na Bíblia, é porque é real, é verdadeiro. E isso acontece com as igrejas. Igrejas que se tornam mecânicas, que perderam a paixão por Jesus, que perderam foco, muitas vezes colocaram o foco em outras coisas e não aquilo que realmente Deus coloca como essencial. Deus falou tantas coisas importantes. Ele diz: olha, o trabalho de vocês é árduo, vocês perseveram, vocês não aceitam pessoas más, impostores, vocês suportam sofrimento por minha causa. Jesus fala tudo isso para a igreja. Depois ele fala: mas eu tenho alguma coisa contra vocês. Vocês perderam o primeiro amor, e se vocês não resolverem isso, eu vou vir e vou retirar o candelabro de vocês. Na verdade, Deus está falando para a igreja, mas Ele está falando para cada pessoa aqui. Se a gente perder o amor, o primeiro amor em relação a Deus, e para resgatar isso, precisa reconhecer que é um pecado, uma queda, precisa reconhecer que está num caminho errado, se arrepender e tomar algumas decisões. Primeiro, pedir a Deus para trazer esse primeiro amor de volta. Segundo, levar a sério a sua vida com Deus, sua vida na palavra, sua vida separar tempo para orar, buscar o Senhor de todo o coração e uma entrega, uma decisão de entrega total de vida para Ele. E aí Deus começa a restaurar. E Ele vai ver como que a gente vai se comportar. Então, meu irmão, esse é o maior desafio. Esse é o pecado escondido mais sutil que tem. Quando a gente perde o primeiro amor. E a gente está achando que está numa boa. Eu estou fazendo um monte de coisa na igreja, estou fazendo ministério, vou para a igreja com a minha família, mas o coração está longe do Senhor, perdeu o primeiro amor. Amém? Vamos ficar de pé e já vamos estar encerrando esse culto. Eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer a presença do pastor Alcione, que trabalha lá com o prefeito Paranhos, o pastor Daniel, que está aqui, presidente da UPEVEL. Que Deus continue abençoando lá, né, a vida do Paranhos como prefeito, e avisa ele que a gente sempre ora por ele, tá bom? E pela cidade, para Deus abençoar. E o pastor Daniel, como presidente do Conselho de Pastores de Cascavel, né, está aqui também presente, trabalha lá com o Paranhos, né, e ainda ajuda como conselheiro, né, e como presidente da Ordem dos Pastores, ajuda muitas igrejas aqui na cidade. Né? Nós vamos louvar o Senhor, depois nós vamos encerrar com uma oração, vamos orar pelo Paranhos também, pela vida de vocês, tá? A Bíblia diz: se nós confessarmos
os nossos pecados e culpas uns para os outros e orarmos uns pelos outros, seremos sarados. Tiago 5,16. É hora de se humilhar, é hora de confissão. Uma vez uma pessoa falou para mim assim: olha, eu queria muito me livrar desse pecado, mas eu não consigo. Ela tinha uma mágoa terrível e não conseguia perdoar aquela ofensa que ela sofreu. Às vezes precisa de ajuda. Eu preciso, às vezes, Deus faz isso porque Ele preza muito esse uns aos outros, essa interdependência entre irmãos. E Deus traz cura numa hora de confissão. Eu não consigo resolver aquilo, então eu confesso para o meu irmão, preciso de oração nisso. E é um momento, de um teste de humildade. E talvez tenha alguém aqui que precise de ajuda. Nós queremos orar pela sua vida. Se você está aqui hoje e tem algum pecado na tua vida que você sozinho você não está conseguindo resolver. Tem alguns pecados que a gente peca, a gente pede perdão a Deus, se arrepende, pede perdão, confessa e resolve aquilo ali, e fica tudo bem e não cai mais naquelas armadilhas. Mas tem alguns pecados que quando a gente vê, a gente está fazendo de novo, e de novo, e de novo. E a gente pergunta: Deus, mas que é isso? E nós precisamos resolver essa situação, porque Deus quer que a gente tenha vitória. O pecado já não deve nos dominar mais. Porque a Bíblia diz: aquele que é de Cristo e permanece no pecado, tem alguma coisa errada. Deus não quer que a gente permaneça. Então nós queremos orar pela sua vida. Se você precisa dessa oração, fecha teus olhos agora. Seja humilde diante de Deus. Se você precisa dessa oração, tem pecados na tua vida que você não está conseguindo vencer, levanta a tua mão bem alto. Isso. Não tenha vergonha não. Pode baixar. Nós vamos orar agora como igreja. Vamos pedir ao Senhor para te ajudar, te encorajar, te fortalecer, te dar um discernimento espiritual e a partir de hoje escrever uma nova história na sua vida. Vamos orar. Pai querido, o Senhor viu aqui vários irmãos que estão com dificuldade na sua vida, com pecados que não estão conseguindo vencer. O Senhor sabe, Pai, o que cada um precisa, e nós clamamos a Ti, agora em nome de Jesus, que o Senhor venha em socorro, que o Senhor venha renovar o ânimo desses irmãos, que o Senhor venha dar força para eles, para resistir a toda e qualquer tentação. Sara, Senhor, o Senhor promete que aqueles que confessam, Senhor, os pecados não esconde, prosperam. Senhor, traz prosperidade na vida desses irmãos. Senhor, traz restauração, traz cura, e que esse pecado não venha dominar mais eles, e que cada um de nós aqui, Senhor, não se desvie do bom caminho, e se desvie, Senhor, da Tua verdade. Nós queremos aqui também agradecer a vida de cada irmão que está aqui, a presença do pastor Alcione, do pastor Daniel, que trabalham direto com o Paranhos, prefeito Paranhos. Nós agradecemos ao Senhor pela vida do nosso prefeito, pedimos a Tua bênção sobre ele, que o Senhor dê sabedoria e discernimento sobre a vida da liderança da nossa cidade, porque o Senhor promete na Sua palavra que quando os justos lideram, os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio está à frente, o povo geme. E nós agradecemos ao Senhor porque na liderança da nossa cidade o Senhor colocou um homem de Deus, e eu peço que o Senhor possa ajudar ele, para ele nunca desviar do teu caminho, para ser um homem temente a Deus, um homem que vai ser justo e vai ser bem assessorado. Por isso nós temos 2 pastores aqui que assessoram ele. Que o Senhor possa guardar a vida do Paranhos e sua família,
e toda a nossa cidade, que a nossa cidade cada vez mais te conheça, que Jesus Cristo é o Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus te abençoe. Vamos aplaudir o nosso Deus, que é fiel. Amém.